Olá, sejam muito bem-vindo ao canal. Hoje você vai conhecer uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes de toda a Bíblia. Enoque, o homem que não conheceu a morte e foi levado por Deus. Mas antes de mergulhar nessa jornada incrível, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você sabe sobre Enoque. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos cheios de fé e revelações profundas. Ella, prepare o coração, pegue a Bíblia se quiser acompanhar. E vamos juntos descobrir os mistérios do homem que andou com Deus. Enoque nasceu em uma época em que a terra ainda não havia sido lavada pelas águas do dilúvio. Era o sétimo descendente de Adão, filho de Jarede, e tataravo de Noé. O mundo naquele tempo era misterioso, repleto de homens que viviam séculos, terras vastas, céus abertos e uma conexão espiritual direta entre os humanos e o divino. Mas também era um mundo em declínio moral, a grave beira do juízo. O livro de Gênesis nos diz algo impressionante: Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o levou para si. Génesis 5:24. Poucas palavras, mas que carregam um mistério tremendo. Quem era esse homem que foi levado sem experimentar a morte? Que tipo de relacionamento ele tinha como Criador? O que significa andar com Deus em uma geração corrompida? Fontes apócrifas como o livro de Enoque ampliam esse mistério. La descobrimos que Enoque teria recebido visões celestiais, visitado reinos angelicais e registrado segredos sobre o fim dos tempos. Esses textos foram considerados sagrados por muitas comunidades judaicas antigas e são, até hoje, objeto de estudo e fascínio entre teólogos e pesquisadores. E aqui o storytelling começa a se aprofundar. Imagine Enoque como um homem comum, vivendo entre pastores, agricultores e famílias, mas como um lar diferente. Algo nele era inquieto. Ele contemplava o seu como que me escuta, e não apenas sola. A grave noite sonava como escadas celestes, como seres de luz. Até que um dia algo aconteceu. Em uma manhã aparentemente comum, Enoque se afastou da vila. Alguns dizem que ele ouviu um chamado, outros que uma luz desceu sobre ele. O fato é acentuado que ele não voltou. Foi levado não pela morte, mas por Deus. Uma interrupção no ciclo humano. Um prenúncio de algo maior. Enoque era filho de Jarede, descendente direto de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Esse é o linaje vinda de uma geração que procurava manter a fé viva, mesmo em um mundo cada vez mais dominado pela corrupção. Essa genealogia não era apenas uma sequência de nomes, era um legado espiritual. Cada geração carregava uma centela de esperança e Enoque foi a chama que se acendeu de forma mais intensa, desde cedo. Enoque se mostrou diferente. Ele ouvia as histórias da criação, da queda e da promessa do Messias. Enquanto outros esqueciam ou ignoravam essas verdades, Enoque as mantinha vivas em sua mente e coração. Ele compreendia que não era um simples mortal, mas parte de um plano maior, de uma história escrita por Deus desde os primórdios. A Bíblia menciona que Enoque teve um filho chamado Matusalém e a partir desse momento, ele começou a andar com Deus. Isso sugere que a paternidade despertou nele uma consciência ainda mais profunda de sua missão. Ao olhar para o filho, ele entendeu a urgência de viver com propósito, de deixar um exemplo que faz além de palavras. Teólogos apontam que, como nascimento de Matusalém, cujo não pode significar quando ele morrer, virá o juízo. Enoque teve uma revelação profética do futuro. Deus teria mostrado o juízo vindouro, o dilúvio e o papel de sua descendência nessa história. Esse conhecimento inflamou sua fé e moldou suas escolas. Assim, Enoque cresceu espiritualmente dentro de uma linhagem marcada por homens que buscavam a Deus. Mas foi ele quem se destacou. Ele se tornou o mais brilhante dessa gente de fé, preparado para ser não apenas um seguidor, mas um íntimo do Criador. Imagine um mundo onde os homens começavam a se multiplicar sobre a terra e junto com eles crescia a maldade. A terra estava sendo dominada por violência, injustiça e idolatria. Foi nesse ambiente caótico que Enoque viveu. Um homem que nadava contra a gente. Enquanto todos buscavam o prazer próprio e se afastavam de Deus, Enoque trilhou um caminho de pureza e comunhão. A Bíblia nos revela que, nessa época, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas, o que muitos teólogos interpretam como uma união proibida entre seres celestiais caídos e humanos. Isso teria gerado os Nefilins, gigantes poderosos e de grande renome. Mas que aumentara ainda mais a corrupção sobre a terra. Enoque observava tudo aquilo. Sente a dor ao ver a criação de Deus sendo manchada pela perversidade humana. Ele não era apenas um espectador, ele era uma voz profética no meio da escuridão. Ele alertava, ensinava e chamava as pessoas ao arrependimento. Mas poucos ouviam. Essa atmosfera de tensão e decadência foi o palco onde Enoque se destacou. Seu testemunho se tornou ainda mais poderoso diante do contraste, e, mesmo em meio ao pecado generalizado, ele escolheu andar com Deus. Essa escola fez de Enoque um símbolo.
un homem que não se deixou levar pela onda da destruição, alguém que, mesmo em silêncio, falava mais alto do que todos a grave esse o a volta, e andou en que com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si, Génesis las 5:24, mas o que realmente significa andar com Deus. Não era apenas seguir mandamentos, era viver en íntima comunhão, en un relacionamento contínuo, en que no que falaba con Deus e o ouvia como corazón. Diferente de tantos outros que vivían pela carne. En no que vivia pelo espírito, esse a vida nao era voltada aos prazeres temporais, mas a grave eternidade. Ele era un homem que carregaba a presença de Deus por onde pasaba. A cada paso, buscaba refletir a gloria divina, fontes judaicas como el libro de Enoque, apócrifo más respeitado por muitos estudiosos. Retrata a Enoque como alguém que recebeu visões celestiais e foi instruído por anjos. Ele teria sido levado ao céu para presenciar misterios ocultos e aprender sobre os juízos vindouros. Esa dimensão espiritual da vida de Enoque revela essa profunda ligação como reino de Deus. Ele não era um homem comum. Era um profeta, um intercessor, um mensajeiro. Essa vida era uma ponte entre o céu e a terra. Es caminar íntimo com Deus o transformou em um espelho da santidade divina. E foi por isso que Deus o poupou da morte. Enoque simplesmente foi levado, arrebatado para não ver a corrupção do mundo que vivia. Enoque não apenas orava, ele conversava com Deus como quem conversa com um amigo muito próximo. A expressão andou com Deus não é acentuada apenas poética, ela traduz um estilo de vida de intimidade profunda, contínua e verdadeira como Criador. Isso era incomum em uma época marcada pela crescente maldade, onde a maioria das pessoas vivia distante dos mandamentos divinos, ao contrário de outros homens de seu tempo. Enoque buscava ouvir a voz de Deus nos detalhes, nas estrelas do céu, nos susurros do vento e até no silêncio da madrugada. Ele entendia que cada passo deveria ser dado com propósito. Cada escola deveria refletir a vontade divina. Não era uma fé ritualística ou mecânica, era viva, intensa e cheia de reverencia. Os dias de Enoque não eram fáceis. Ele viveu em uma geração que começava a mergulhar na idolatria, na injustiça e na luxúria. Muitos zombavam de esse a fé, chamándolo de tolo por crer en un Deus invisível. Mas Enoque se mantinha firme. Ele sabia que a recompensa não estava na aprovação dos homens, mas no sorriso do céu. Fontes teológicas sugerem que Enoque foi um profeta, alguém que recebia visões e revelações sobre o futuro. Ele teria sido usado por Deus para alertar o povo sobre os perigos do pecado, clamando por arrependimento. Suas palavras eram poderosas, mas a vida era ainda mais eloquente. Ele não pregava apenas com a boca, mas como exemplo diário. Andar com Deus é acentuada a caminhar contra a quente do mundo. Enoque foi um símbolo vivo disso. A vida silenciosa e cheia de fé ecoava mais alto que os gritos de uma geração perdida. E foi exatamente essa vida que chamou a atenção do céu e preparou o terreno para o que viria a seguir. A grave medida que os anos passavam, Enoque foi mergulhando cada vez mais fundo na presença divina. Não era apenas um homem justo, era alguém que recebia revelações extraordinárias. Segundo libro de Enoque, un texto apócrifo de grande valor histórico y teológico. Enoque teve visões dos céus, dos anjos e até dos segredos do universo que estavam ocultos aos solos humanos. Essas visões não eram fruto da imaginação ou de sonos comuns. Enoque era levado em espírito a regiões celestiais, onde anjos LH explicavam o funcionamento do cosmos, os ciclos do sol e da lua e até os julgamentos que viriam sobre a terra. Ele se tornou, por assim dizer, um escriba do céu, alguém encarregado de registrar os mistérios que Deus LH confiava. Essas experiências extraordinárias não envaideciam. Ao contrário, tornavam-no ainda mais humilde. Ele compreendia a pequenez da humanidade diante da grandiosidade de Deus. As revelações não serviam para a glória própria, mas para alertar e ensinar as futuras gerações sobre o temor ao Senhor e sobre a justiça eterna. O povo, no entanto, a maioria, não dava ouvidos. Mesmo quando Enoque relatava visões de anjos caídos e do juízo final, preferiam seguir seus próprios caminhos. Mas Deus via a fidelidade de Enoque e em meio a uma geração corrompida, ele brilhava como uma chama solitária na escuridão. Essas revelações moldaram Enoque não apenas como profeta, mas como um modelo para todos que desejam intimidade com Deus. Ele aprendeu que, quanto mais se conhece a santidade divina, mais se entende a urgência do arrependimento. E foi por isso que a missão estava apenas começando. Algo surpreendente estava prestes a acontecer, algo que o diferenciaria de todos os homens antes e depois dele. Poucos versículos na Bíblia carregam tanto mistério quanto o que descreve o desaparecimento de Enoque. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, por quanto Deus para si o tomou. Génesis las 5:24. Speigway no trecho e acentuado por tal para uma das maiores incógnitas das Escrituras. Enoque não experimentou a morte como os demais homens. Ele foi simplesmente tomado por Deus.
más o que hizo realmente significa, y porque justamente no que recebeu. Es privilegio tao raro, as tradições judaicas y textos como libro de Enoque expandem esa idea de forma impresionante. Segundo esas fontes, Enoque teria sido levado ao seu en vida porque seu a comunau con Deus era tao íntima que não poderia continuar limitado pela condição humana. Ele se tornara mais do que un homem común, era un mensajero, un vigilante, alguien que transitaba entre os mundos visible e invisible. Seu corpo mortal foi transformado, e ele passou a habitar o mundo celestial. A cena de ese o ascensao e acentuada descrita como imagens poderosas nas tradições apócrifas, troboes, luces celestiais, anjos que o escoltan e o seu se abrindo para recebê-lo, un verdadeiro espetáculo sobrenatural. Esa narrativa não só reforça essa santidade, mas também essa missão continua como testemunha e revelador dos mistérios divinos, enquanto maior já dos homens encerra essa jornada na morte. Enoque inició uma nova missão em outra dimensão. A teologia crista interpreta essa experiência como um vislumbre do que está reservado para os que andam com Deus em fidelidade. Enoque se tornou um símbolo de esperança, mostrando que é acentuada possível trascender a corrupção deste mundo e ser plenamente aceito no reino eterno. Ele é acentuada citado no Novo Testamento, Hebreus 11:5, como exemplo de fé, pela fé no que foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Ese arrebatamento é acentuada também uma antevisa o do que acontecerá como os justos na escatologia cristal un prenuncio do arrebatamento final. A historia de Enoque não termina na terra, ela continua nos seus, onde ele assume un papel profético que será explorado no próximo capítulo. Prepara-se para mergulhar ainda mais fundo no misterio de ese homem que caminou com Deus até ser levado por ele. Após esse ua extraordinária ascensão, Enoque não desapareceu da historia sagrada muito pelo contrário. Segundo libro de Enoque, ele foi levado aos céus para cumprir uma missão ainda mais elevada, tornar-se o escriba celestial, o revelador dos segredos de Deus e o profeta das coisas que virão. Esse a presença foi registrada não apenas como um visitante no céu, mas como alguém com autoridade, alguém que participava das decisões divinas. Imagine a cena, Enoque, o homem que andou com Deus, ele está diante do trono do Altíssimo, cercado por miríades de anjos. Ele é acentuada conducido a través das diferentes moradas celestiais, onde presencia a gloria, o julgamento e os mistérios do tempo e da eternidade. Ele vê os vigilantes anjos caídos que corromperam a humanidade e o julgamento que será proferido contra eles. Enoque, un ser humano, torna-se o mensajeiro entre Deus e os anjos rebeldes, e se mostra esse elevação espiritual e a confiança que Deus depositou nele. Es papel profético transforma en uma figura central nos textos apócrifos. Enoque registra en libros secretos tudo o que ve e ouve. Ele anota as revelações sobre a criação do mundo, o funcionamento do cosmos, o fim dos tempos e o destino das almas. É acentuada como se Deus o tivesse feito un guardião da verdade divina, capaz de compreender e transmitir os planos mais profundos do Criador. Esses registros seriam, mais tarde, lidos por gerações futuras, especialmente nos tempos finais. A teologia crista interpreta Enoque como uma prefigura de Cristo, alguém que viveu entre os homens, foi elevado por Deus, íntesis no plano celestial. Muitos estudiosos também ven paralelos entre Enoque e o apóstolo João no livro do Apocalipse. Ambos tiveram visões celestiais, receberam revelações sobre o fim do mundo e registraram tudo fielmente. Isso torna Enoque um elo entre o Antigo Testamento e a revelação final do Novo Testamento. Esa dimensão espiritual de Enoque o distancia ainda mais dos outros personagens bíblicos. Ele não é acentuada apenas um homem justo, ele é acentuada um colaborador direto de Deus no céu. A partir daqui, essa figura se torna quase angelical. E o que ele viu e escreveu ainda ecoa como uma alerta e uma promessa para toda a humanidade. No próximo capítulo, exploraremos essas visões sobre o juízo final e o papel de Enoque como anunciador do fim dos tempos, enquanto caminhava entre as moradas celestiais. Enoque começou a receber visões assustadoras e gloriosas sobre o futuro da humanidade. Em meio ao brilho das esferas celestes, Deus revelou a ele os planos que ainda estavam por se cumprir, o grande juízo final. Essas revelações, registradas no livro de Enoque, são algumas das mais antigas profecias apocalípticas da tradição judaico-crista. Elas falam de destruição, mas também de esperança, de condenação, mas também de redenção. Enoque viu os filos da justiça sendo separados dos ímpios. Ele viu os dias em que a maldade da humanidade atingiria um pantau tão extremo que Deus não mais a suportaria. As ações dos homens seriam pesadas e seus corações expostos diante do trono. En detalhes impressionantes, ele descreveu terremotos, estrelas caindo, pragas e escuridão cobrindo a terra. Era como se ele tivesse viajado no tempo e testemunado fim dos dias, un fim necessário para o recomeço glorioso. Essas visões apocalípticas não eram apenas simbólicas,
el acerbiam como alerta para as gerações futuras, Enoque clamaba para que os justos perseverasen, para que os filos da luz não se misturasen como os filos das trevas. Deus, segundo os guas visoes, não permitiria que a injustiça reinase para sempre. Un Salvador viria, un eleito, y una figura mesiánica que destruiría o mal y restauraría o reino de Deus na terra. Esa expectativa mesiánica que aparece no libro de Enoque antecede, de forma profética, a vinda de Jesus Cristo no Novo Testamento. No seu, Enoque foi autorizado a escrever tudo. Para que nada faz esquecido. Seus libros seriam guardados para os sábios y revelados no tempo certo. Muitos teólogos acreditan que o libro de Enoque influenció directamente a escatología crista, especialmente o Apocalipse de João. A linguagem, os símbolos e as visões têm uma semelhança impressionante. A conexão entre os dois mostra que Enoque não foi esquecido, esse o a voz continue quando, nos séculos seguintes, este capítulo revela um Enoque não apenas como um homem santo, mas como um profeta do futuro. Um arauto do fim da renovação. Esse o avisado do juízo final e acentuada uma das mais poderosas imagens de justiça e esperança que encontramos fora do canon bíblico tradicional. No próximo capítulo, vamos a explorar cómo esas visões moldaram o pensamento judaico y cristão por séculos y por qué Enoque continua sendo uma figura tão misteriosa y reverenciada até hoje. A figura de Enoque, embora envolta en misterio, exerceu uma influencia profunda nas tradições religiosas que surgiram séculos após sua partida da terra, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Seu nome foi preservado como símbolo de justiça, sabedoria e intimidade com Deus. Enoque foi considerado un modelo de vida piedosa, y suas palabras pasaram a ser estudadas por mestres y teólogos en busca de verdades ocultas y revelações escatológicas. No judaísmo do período do Segundo Templo, entre os séculos 5 a 1 d.C., os escritos atribuídos a Enoque circulaban amplamente entre os essenios, un grupo religioso conhecido por esse a vida austera y foco a pureza espiritual. Esses textos, como libro dos vigilantes y o libro das parábolas, influenciaram o pensamento apocalíptico y a expectativa de un juicio vindouro, reforzando a crença de que o mundo actual seria substituído por un reino de justiça, no cristianismo primitivo. Enoque também encontrou lugar de destaque. O autor da Epístola de Judas, por exemplo, cita diretamente o libro de Enoque, reconhecendo essa autoridade profética. Isso demonstra que, nos primeiros anos da igreja, as visões eram consideradas legítimas e úteis para compreender o plano de Deus para a humanidade. Muitos estudiosos acreditam que a linguagem simbólica usada no Apocalipse de João bebe diretamente da tradição enóquica, com suas visões celestiais, julgamentos e intervenções divinas. A pesar de não ter sido incluído no canon bíblico da maioria das tradições cristas ocidentais, o livro de Enoque foi preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope, onde é acentuada considerado parte das escrituras sagradas até hoje. Isso demonstra o profundo respeito e reverencia por sua mensagem em diferentes contextos culturais e espirituais. Para muitos, Enoque continua sendo uma ponte entre o céu e a terra, entre o mundo visível e o invisível. Além do campo religioso, a figura de Enoque inspirou pensadores, escritores e artistas ao longo da história. Essa é a jornada mística e ascensados em morte o tornaram um símbolo de transcendência, de vitória sobre os limites da carne e da matéria. Ele representa a possibilidade de caminhar com Deus de maneira tão íntima que até mesmo a morte perde seu poder. No próximo capítulo, vamos explorar o simbolismo da ascensão de Enoque, comparándola com outras figuras bíblicas e examinando o que ela nos ensina sobre a eternidade, a ressurreição e o destino final do ser humano. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse mistério que atravessa os tempos. A jornada de Enoque é acentuada e uma das mais fascinantes e enigmáticas de toda a Bíblia. Ele não apenas viveu de maneira justa em uma época de crescente corrupção na humanidade, mas caminhou com Deus de uma forma tão íntima, tão pura, que foi poupado da morte levado diretamente à grave presença do Altíssimo. Sua vida nos oferece um retrato raro do que significa ter uma comunhão profunda como Criador, mesmo em meio à grave escuridão que nos cerca, mais do que um personagem distante e simbólico. Enoque continua ecoando a través dos séculos como um convite à grave santidade, um chamado à grave vigilância, un lembrete de que é acentuada possível viver de forma íntegra, mesmo quando tudo a grave nossa volta parece ruir. Ele nos ensina que a fé verdadeira é acentuada mais do que crença, é acentuada ação, é acentuada testemunho, é acentuada obediência contínua. Mesmo que o mundo inteiro esteja indo na direção oposta, o legado de Enoque não termina com seu desaparecimento. Misterioso, ele continua vivo nas páginas das escrituras, nos textos apócrifos, nos debates teológicos e, principalmente, no coração daqueles que desejam andar com Deus. Ele é acentuada uma ponte entre o mundo visível e o invisível. Um farol aceso no meio da escuridão da história humana, apontando para a possibilidade de um relacionamento real e transformador como Senhor
e talvez a maior lição de no que seja esta, a eternidade começa ella. Não se trata apenas de esperar pela vida após a morte, mas de viver aqui ella como alguém que já pertence ao reino de Deus, caminar com Deus todos os dias, como no que fez e acentuada uma escola uma decisão que você também pode tomar. Se essa história tocou seu coração, não vá embora sem se inscrever no canal. Aqui estamos juntos para aprender, crecer e buscar a presença de Deus com profundidade e verdade. Deje seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comente aqui embaixo, vos estar já pronto para caminar com Deus. Como Enoque caminhou, vamos conversar nos comentários. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.